Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Doni Silva. No programa de hoje, nós vamos entrevistar Silene da Saúde. Seja muito bem-vinda, Silene. E o pessoal que nos acompanha sempre me pergunta, você fala muito da Silene da Saúde no seu blog, mas eu quero uma entrevista com ela. Então, chegou a vez. Não é isso? Seja bem-vinda, Silene. Obrigada, Doni. Uma honra estar aqui, tá, com seus ouvintes, seus telespectadores. Eu já sou fã do Doni Silva, gente, há muitos anos. Opa. Quando nem se falava em blog, que a gente tinha lá, né, aqueles canais lá de notícias, eu já era fã do Doni. Então, para mim é uma honra, viu, Doni, estar aqui com você hoje. Obrigado. Mas, Silene, as pessoas que nos assistem, elas têm acompanhado o seu trabalho pelas redes sociais, pelas manchetes nos jornais e nos sites, mas cá entre nós dois, quem é a Silene? Qual a origem da Silene? Silene da Saúde é uma baiana. Eita, retada! Baiana apimentada. Uma baiana de 56 anos. Sou filha única de uma família de 7 filhos. Oh. São 6 homens, só eu de mulher. Uma curiosidade a meu respeito, eu nasci no dia 2 de julho, o dia que se comemora a independência da Bahia, e uma das patronesses dessa independência foi Maria Quitéria de Jesus Medeiros, que foi uma mulher que, naquela época, se vestiu de homem para lutar a guerra da independência da Bahia. Aí eu falo, meu Deus, deve ser por isso que eu vivo em tanta luta, em tanta guerra. Eu já brinco dizendo assim, vou vestir minha armadura e vou para a vida. Então, eu acho assim que eu acho que o nome teve alguma influência mesmo sobre a minha personalidade. Fui criada num lar de muito amor, muito amor. Eu já não tenho mais meu pai e minha mãe, mas eu fui criada num ambiente onde os valores, sabe, princípios foram passados para a gente. A gente foi criada eu sou de uma época, Doni, que ninguém chegava em casa com uma borracha diferente da que saiu. Sim, eu sou dessa época lápis, não é? Então, se a gente chegasse com uma borracha que não era nossa, apanhava e devolvia. Então, minha mãe dizia o seguinte, achou no chão, entrega a professora. Isso. Não é seu, deixe lá. Exato. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido criada assim, de ter esses valores e passei para os meus filhos. Eu nasci em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Uma cidade... Terrinha boa. Cidade da Fé, lá, capital da fé baiana. Fui criada em Pirapora, Minas Gerais, norte de Minas. Lá que você aprendeu a comer queijo. Não, pior que não. Pirapora é uma cidade ribeirinha, beira do Rio São Francisco, né? Então, lá a gente tem os costumes do baiano também. É o norte de Minas, lá eu sou meio que baianeira, sabe? Baianeira. Tanto que quando eu casei com meu marido, que é mineiro de verdade, da Gema, ali de Vazante, que eu fui conhecer Açafrão. Eu não conhecia Açafrão, não. E aí, Doni, eu sou essa pessoa que vim de um lar simples, porém cheio de princípios. Sempre fui acostumada a me envolver com os problemas das pessoas no sentido de tentar ajudar. Eu era daquelas que tinha uma briga, tinha alguém sofrendo, eu estava no meio para tentar ajudar. Sabe? Eu acho que, assim, a minha mãe até dizia que quando tinha se tivesse cachorro na rua, eu levava para casa. Se tinha gato na rua, eu levava para casa. Se tinha um mendigo na rua, eu pegava a comida de casa e levava. Peraí, você está falando de você ou de mim? Tá vendo? Porque a gente tem uma origem muito semelhante. Porque essas coisas que você está falando, Silene, fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. São valores que, né, os pais nos passaram e que nos servem até hoje, né? E aí quando você vê hoje o mundo como está complicado, a inversão de valores, né, nas escolas, nas ruas, tal, aí você vê a importância de ter um lar equilibrado, uma educação, digamos assim, cristã, uma educação real, né? E as pessoas falam assim, mas isso era antigamente. Doni, não é não. Os meus filhos têm esse mesmo costume. Você cria Os meus sobrinhos, assim, valor e princípio, ele é atemporal. Exatamente. Né? Ele atravessa gerações. Né? E assim, eu sempre fui acostumada a respeitar os mais velhos, a respeitar professor. Meu Deus do céu. Professor pra gente era né, divino ali. Hoje eu tenho muita pena da situação que os professores
professores passam. Professores apanhando dentro da sala de aula, profissional de saúde, pelo amor de Deus, apanhando um profissional que você vai num ambiente para você ter um socorro, um atendimento e é agredido. Nossa. Né? Então, assim, a Silene é essa pessoa simples, mas também, assim, falo na lata, tudo que eu penso, eu sou extremamente transparente. Bom. O que eu não gostar, gente, não dá para fingir, porque vai estar na minha cara estampado. Hoje, pela idade, eu estou mais madura, mais condescendente, eu já sou mais reflexiva, já não tomo as coisas de impulso, mas já fui impulsiva. Mas, assim, Doni, olha, eu costumo dizer que as pessoas vão ouvir falar aí que a Silene é estourada, que a Silene sei lá, não fala o que pensa, mas você não vai ouvir dizer que a Silene é desonesta, que a Silene desrespeita. Doni, eu nunca fui solteira. Hoje eu sou casada há 38 anos, mas eu também já fui jovem, já fui solteira, desfilava. Eu era aquela mulher bonitona, aquela moça bonitona. Doni, eu nunca nem senti, nem Deus é tão bom que nem para dizer assim, eu achei um homem bonito, ele é casado. Nossa. Nunca. Eu sempre respeitei isso. E Deus é tão bom que nunca eu nem senti atração por um homem casado. Então, eu respeito família, sabe? Então, ninguém vai ver de mim, vai ouvir falar de mim que eu sou uma pessoa que desrespeita família alheia, que eu sou desonesta, que eu sou incompetente, que eu sou fofoqueira, não tenho esses... Outras coisas eu tenho. Vai falar de mim que eu sou estourada, que eu brigo, que eu... Mas veja bem, mas você é conhecida por brigar no sentido de lutar pela causa, por uma causa. Sim. Então você tem que lutar mesmo, tem que brigar mesmo. Sim. Mas, Silene, você estava lá em Minas. Como é que você chegou aqui? Então, nós estávamos... A gente foi criado lá em Birabora e meu pai era funcionário público da Codevasf. E a minha mãe, ela tinha um sonho de vir para Brasília. Minha mãe era daquelas que acreditava que aqui realmente jorrava leite e mel como o Juscelino Kubitschek. Minha mãe achava que ela vindo para Brasília, os filhos dela iam estudar, iam ter oportunidades diferentes, que você sabe que interior não é tão fácil assim. Exatamente. Nem faculdade tinha lá em Minas nessa época. Então, minha mãe sonhava de nós virmos para Brasília. Então, todo ano... A minha mãe pegava a gente e vinha para Brasília, os filhos, principalmente os menores. E aí eu despedia de todo mundo em Ibirapora, vou embora para a capital, toda feliz, com transferência na mala. Chegava aqui, minha mãe matriculava a gente, ficávamos 2 meses, não dava certo que meu pai não queria vir, voltávamos para Pirapora. Então todo ano eu ia e vinha. Até que em 85 a gente veio e ficou de vez, os meus irmãos. O exército, aí cheguei aqui, estudei no SEMAB, que é antigo SEAB. Sim. Eu estudei lá também. Pois é, eu fui de 85 e 86 a minha turma. Acho que foi antes. Pra você ter uma ideia, o primeiro grêmio secundarista que teve após a ditadura militar eu era diretora de imprensa. O Almir era do sindicato. Nosso tempo, exato. Mas a Juruebe, aquele pessoal todo. Nossa. Então, a gente está, né? A época gente, eu nasci em Taguatinga, tá? Por isso que eu me lembro disso. Eu estudei lá no SEAB e eu jogava basquete, jogava vôlei, era do time, né? Desfilava com a Armildes, da nossa querida Taguaiorque. Você sabe que a Armildes é de Pirapora, a família dela, né? Sim. Então, a Armildes, eu desfilei com ela há muito tempo, o Serginho, que já foi embora, já que Deus já levou. Então, assim, eu sempre fui dos movimentos culturais, movimentos estudantis. Na época era Pompeu de Souza, o secretário de... Que virou senador depois. Isso, Pompeu, primeiro senador Benedito. Do DF. Então, assim, a gente foi construindo uma história e eu militava como estudante. Aí fui fazer cursinho, conheci meu marido, casei bem jovem. E aí, depois de muitos anos, eu fui fazer faculdade, eu fiz administração. No último ano de administração, a gente entrou... Olha, eu e meu marido, nós passamos no mesmo concurso, nós tiramos carteira no mesmo dia, passamos no mesmo vestibular. A gente é bem juntinho, só vive junto. 38 anos de casado, E aí, depois disso, eu fiz a faculdade de Direito. E aí, pronto, e na saúde, fui ocupando alguns cargos na saúde, e aí a vida foi... Aí você fez concurso... E você é efetiva, servidora efetiva da saúde. 34 anos na Secretaria. 34 anos como servidora da saúde. Já trabalhei... Quando eu entrei na Secretaria, Doni, o concurso era de telefonista. E aí, na época, era o concurso que tinha. E a gente, naquela época, queria entrar na Fundação Hospitalar. Aí eu falei, não, eu preciso entrar, já tinha filho pequeno e tal. Eu falei, eu preciso ir para poder trabalhar. E aí, fui para lá, comecei a trabalhar, passei no concurso da Caixa Econômica. Só que nessa época eu já estava no HRT.
na chefia de equipe. Eu amo trabalhar na saúde. Eu me sentia útil, sabe? E principalmente no pronto-socorro. Eu achava que eu tinha utilidade, a gente podia ajudar as pessoas. E é bacana, né? Nossa! Bacana. E aí eu passei no concurso da Caixa e fui assumir na Caixa, só que eu ia ter que fazer opção. Ou saúde ou a Caixa. E aí eu acabei ficando na saúde, mas foi bem por acaso mesmo, sabe? Vou confessar uma coisa aqui. Atenção, breaking news, breaking news. Não, vou confessar uma coisa aqui. O que acontece? Não podia acumular. Certo. Só que naquela época não tinha rede social, não tinha blogueiro para denunciar sabia. A gente, né? Não tinha nada. Aí eu pensei, eu preciso do dinheiro, vou ficar nos dois. Aí eu falei, vou para a Caixa Econômica, comecei o curso de formação. Só que eu lembrei de quando eu era pequena. Quando eu era pequena, meus irmãos não deixavam eu saber nada que eles faziam de errado. Porque a mamãe vendia roupa, ela ia em Minas comprar roupa. Quando ela chegava, ela começava a arrochar meus irmãos, e eles negando. Ia comigo assim, me arrochava uma vez, eu negava, na segunda eu titubeava, na terceira eu entregava todo mundo. Porque eu não conseguia mentir. É desse jeito. Aí, na Caixa Econômica, eu fui, e quando foi para entregar a documentação, eles me pediram o número do PIS. E eu já tinha PASEP, porque servidor público tem a PASEP. Aí eu falei com meu marido, eles vão descobrir. Meu marido, não, deixa, se descobrir você vai fazer opção. Falei, eles vão descobrir, já com medo, aquela coisa está errada. Aí quando foi no dia de entregar o crachazinho da Caixa Econômica, a gerente lá me chamou e falou assim, Silene, seu crachá deu um problema. Aí eu falei, pronto. Porque descobriram. É porque eu tenho o PASEP. Eu peguei, fui lá falar com ela. Falei, olha, eu queria falar com você, porque eu tenho 2 vínculos, tal. Ela falou, não, menina, nem foi por isso, não, é porque seu nome estava errado. Mas já que você falou... Já que você falou... Então, assim, sabe aquela coisa de... eu sou péssima para mentir. Tá vendo? Péssima. E dá trabalho, né? A mentira, ela dá trabalho. O Lula que o diga, Lula que o diga. Para consertar a mentira do Lula. Ela exaure, né? Porque você tem que estar ali o tempo todo trabalhando aquilo, lembrando daquilo. Então, a verdade, não. A verdade cabe em qualquer tempo. Verdade. E aí, cheguei em Brasília e foi assim, esse pedaço. Mas aí, você já foi sindicalizada? Doni, desde que eu entrei na Secretaria de Saúde, na antiga Fundação Hospitalar, no dia 15 de maio de 92, então, a gente já chegava, era assim, era quase que automático. Você assinava a posse e tinha um papelzinho de filiação do sindicato do lado. Na hora ali, ó. Na hora, você já... Você pegou a gestão do Frejá? Foi, quando eu entrei, era o Jofrão Frejá. O que acontece? E assim, eu sempre acreditei no sindicato como instrumento de luta para o trabalhador. Eu acho não, o sindicato ele é um instrumento importante para o trabalhador, para poder discutir os direitos, para poder fazer as negociações necessárias. E o Sindsaúde, que na época era sindicatão, ele teve um auge, sabe? Sim, a gente teve muitas conquistas, a gente teve muitas coisas, só que de uns 20 anos para cá, eu diria, ele começou... Ele sempre foi de um grupo. Certo. O sindicato sempre foi de um grupo. Uns morreram, outros saíram, outros se aposentaram, mas o grupo ele vai se renovando ali mesmo, sabe? Tá. É sempre aquele grupo. Mas de uns 20 anos para cá, virou um feudo de uma presidente, de um tesoureiro, que eles ficavam revezando sempre no cargo. Uma hora tesoureiro, outra hora presidente. E a gente sentiu o seguinte, começou a abandonar as causas dos trabalhadores. Entendi. Começou a virar um sindicato mais voltado para a coisa política do que para o interesse coletivo. Do que o interesse coletivo. E aí a gente, quando eu saí da SUGEP, que eu era subsecretária, em 2022 eu me desfiliei do sindicato, depois de 28 anos. Nossa. 28 anos eu fiquei sindicalizada. E eu nunca quis ser sindicalista. Eu nunca quis ser diretora, eu nunca quis ser presidente. Você nunca ocupou função? Não. Eu não preciso disso. Eu queria um sindicato forte. Eu quero um sindicato forte. Sim. Eu não deixei de querer, não. Eu quero um sindicato forte. Mas eu quero um sindicato que, de fato, seja comprometido com os interesses do trabalhador. Sim. E não é o que a gente vê hoje em dia, infelizmente. Tanto é que a ex-presidente agora está no governo. É assessora, gente. Né? É difícil. Desculpa, essa pessoa a quem Silene se refere, eu a denunciei várias vezes. Sabe por quê? Ela meteu a mão nos precatórios de servidores, pessoas que ficaram sem ver um centavo.
E ela foi alvo de investigação, foi alvo de denúncia, e ela só conseguiu escapar porque o crime prescreveu. E ela embolsou a grana de mais de 2.000 pessoas, 2.000 sindicalizados. Então é muito triste. E mais triste ainda é saber que essa senhora está confortavelmente na cadeira de assessora no GDF. Pois não, voltando. Então, mas assim, essa informação que você trouxe, ela é importante porque mostra também que não é algo de uma pessoa só, não é só Silene, não é só João, não é só Maria. Existe aí um universo de pessoas que foram efetivamente prejudicadas por conta de uma gestão temerária, uma gestão fraudulenta. Né? Mas eu penso assim, sabe, Doni? Pode até escapar da justiça dos homens. Mas não escapa. Mas a de Deus... Não escapa. Não escapa. É verdade, é verdade. Entendeu? E aí, como é que foi esse... Aí, tá, passado esse momento, aí como é que foi surgindo esse movimento seu que chegou ao ponto de você ser conhecida em todo o DF como a Silene da Saúde? Como é que chegou? Me conta essa história. Vou contar assim, como é que chegou a Silene da Saúde. Eu já tenho uma trajetória nesses 34 anos, como eu te falei. Fiz Defensoria Pública 2 anos, eu fiz estágio na Defensoria em Samambaia, e nessa época, eu já atuava muito nessa parte de direitos de saúde, que as pessoas procuravam para pedir ou uma cirurgia ou alguma coisa que estava com o direito sonegado, e a gente fazia isso via Defensoria Pública. Então, quando eu fiquei como servidora, eu já atuava, e aí eu ocupei alguns cargos de gestão. E teve alguns deles que foram emblemáticos, eu diria. Eu fui assessora do subsecretário de Vigilância à Saúde em 2007 e 2008, e nessa época nós tivemos 4 agravos epidemiológicos muito sérios aqui no Distrito Federal. Nós tivemos a hantavirose, a leishmaniose, a febre amarela e a dengue. Foi pesado. Então, assim, a gente trabalhava assim, de forma diuturna, tentando empreender ações para que mitigasse e diminuísse os impactos junto à população. Aí acaba que a gente começa a ficar conhecido. Porque quem trabalha, Doni, é conhecido. Para Verdade. você ter uma ideia, nessa minha vida, nesses 34 anos de servidora, que virei Silene da Saúde, eu tive um único problema na minha vida não funcional. Eu nunca respondi um PAD. Eu nunca respondi um processo administrativo. Olha o exemplo aí, gente. Olha o exemplo. Nunca. Eu não tenho ponto cortado, eu nunca respondi um processo administrativo. Eu tive uma denúncia que foi colocada na imprensa, no jornal de meio-dia, da noite não colocou mais, porque a denúncia não se sustentou. Infelizmente, a imprensa não me perguntou antes de colocar no ar, porque se tivesse perguntado, teria visto que não procedia. Mas a denúncia foi o quê? Eu fui acusada de nepotismo. E eu acho muito importante ter esse espaço aqui para falar disso. À época, eu era subsecretária de Gestão de Pessoas, de 2019 a 2021. Da Secretaria de Saúde. Da Secretaria de Saúde. Eu fui convidada para ser subsecretária de Gestão de Pessoas. E eu estava lá. Meu marido é servidor de carreira, concursado também. 31 anos concursado. E ele foi convidado para assumir a diretoria administrativa do Hospital do Guará. A formação dele acadêmica é administrador, tinha pós-graduação em gestão de clínicas, então é uma pessoa totalmente preparada para o cargo. E ele foi chamado pela superintendente da época, lá para o Guará, e ele foi nomeado lá. E aí a doutora Lucilene, que nessa época ela era superintendente da Sudoeste, da região Sudoeste, ela precisava de alguém para gerenciar o CAPS, lá da Samambaia. Lá, não sei de onde da Samambaia, lugar que ninguém queria. Um cargo, Doni, de R$ 1.500. R$ 1.500. E ela precisava de alguém capaz para dirigir, para poder gerenciar aquele CAPS. E a Lucilene, ela é muito criteriosa com os critérios técnicos. Ela não queria colocar qualquer pessoa, nem nenhum indicado político. E ela convidou a minha filha, Tauana, mestranda, psicóloga, mestranda de psicologia, tinha especialização em gestão em saúde mental. E ela convidou a Tauana para assumir essa gerência lá. Como eu te disse, no consultório dela, em uma semana, ela ganhava o dobro disso. Mas ela foi ser gerente desse CAPS.
Dona, ela foi nomeada num dia, com 3 dias... Não, com 3 dias não, com 1 mês e pouco fizeram a denúncia. Que tinha nepotismo, que eu, meu marido e minha filha estávamos no GDF. Só que esqueceram de dizer que eu, servidora concursada, Sim. ele, servidor concursado, ela crime. plenamente capaz para estar no cargo que estava. E, detalhe, não havia subordinação entre nós. Nem meu marido era subordinado a mim, nem a minha filha era subordinada a mim. Então, a gente teve essa denúncia que foi feita de manhã, de noite já não tinha mais, não virou PAD, não virou processo, não virou nada. Por quê? Porque não tinha objeto. Depois virou só fofoca. Mas sabe qual é a fofoca que tem? A família da Silene da Saúde trabalha. Aí. Porque, né, a gente foi acusado de trabalhar. Eu, meu marido e minha filha. Graças ao bom Deus, nós não temos nada em nossa vida. Pode pesquisar onde quiser, que nós não temos nada na nossa vida pregressa que nos desonre. E aí, quando eu fui para a SUGEP, que eu saí de lá do cargo, que eu fui saída do cargo, né? Mas cargo em comissão, você sabe que é natural. Sim. Você está hoje, amanhã você não está, e tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem. Só que eu comecei a ser perseguida pela pessoa que indiretamente tinha me indicado para o cargo de subsecretária. Não satisfeita em me exonerar, ela resolveu me perseguir. E aí eu não conseguia, de jeito nenhum, até a minha lotação como servidora num ambiente que eu tinha o direito. Eu tenho o direito, a lei me facultava ser lotada onde eu tinha pedido. E aí a perseguição foi tanta que, para eu ser lotada onde eu pedi, teve que o governador interferir pessoalmente. Nossa. Aí eu cheguei na minha casa e falei com meu marido assim, eu vou ser candidata. Aí ele falou, por quê? 2021. 21. No finalzinho do 2022. Já no 2022. A eleição foi em 2022, não foi? Foi. Fevereiro de 2022. Opa, eu cheguei em casa, falei com meu marido, vou ser candidata. Ele falou, por quê? Falei, porque hoje que eu consegui minha lotação. E só consegui porque o governador interviu. Então, amanhã vai me aprontar outra, tem que ir no governador. Depois vão me aprontar outra, tem que ir no governador. Chega uma hora que o governador vai dizer que a problemática sou eu. Falei, quer saber de uma? É briga? Bora. Vamos embora pro ringue. E aí, como é que foi? Me conta a história da política. E aí, a mamãe adoeceu. A mamãe, mas ela incentivando muito. Para minha mãe, para minha mãe, ela acreditava o seguinte, que se eu não resolvesse um problema, mais ninguém resolveria. Para minha mãe, eu ia salvar o mundo, entendeu? Eu era a pessoa que ia salvar o mundo. Então, a mamãe acreditava piamente e ela nos fazia acreditar nisso. E aí eu tive alguns convites, algumas pessoas me sondaram e tal, mas aí o João Cardoso, o deputado João Cardoso, que eu já conhecia, nós nos conhecemos num momento de conflito, mas onde eu disse não, porque na época alguns servidores de uma determinada carreira faziam uma carga horária reduzida, mas a carga horária deles era maior. E nós estávamos em plena pandemia. Não tinha justificativa deixar esse servidor com a carga reduzida, sendo que nós precisávamos de força de trabalho. E aí o João foi atrás de mim, junto com o Rafael, que era presidente da Câmara, pedir para que eu flexibilizasse e deixasse eles com a carga reduzida. Eu expliquei o motivo de não poder atender. Naquele momento eu não podia atender aquilo. Então eu sou conhecida como uma ex-subsecretária justa, porém firme. Sim. Eu nunca disse o sim pelo sim. O sim só porque era meu amigo. O sim só porque era um pedido político. Entendi. Nada, eu disse não para o governador. O governador já bateu o telefone na minha cara 2 vezes. Porque ele queria, uma vez, alguém pediu para ele para remover... O governador em questão é o ex-governador Ibanez. Que alguém pediu para ele, acho que o ministro pediu para ele para tirar uma médica lá do setor lá do condomínio privê e trazer para a Asa Norte. E eu disse que eu não ia fazer isso. E não fez? Não fiz. Aí eu falei, se me mandar por escrito, por que eu não ia fazer isso? Eu falei, olha, governador, a gente faz isso hoje, amanhã o povo está queimando pneu lá. Eu ainda estou lhe protegendo. Não tem condição de eu tirar uma médica de um local que não tem para levar para um local que eu já tenho excedente. E eu não fiz isso, Doni. Não fiz isso para ninguém. Ninguém teve ampliação de carga horária porque é meu amiguinho. Excelente. Sempre pautada no seguinte. Eu fiquei conhecida e acho que reconhecida pelos meus pares por conta dessa firmeza e dessa tentativa de ser justa. Então, eu sempre tentei conciliar a necessidade da secretaria com a necessidade do servidor. Sim. Mas nunca inverti, porque o escopo da saúde não é o servidor, é o paciente. Agora, claro, se eu conseguir juntar a necessidade do servidor
ele vai trabalhar muito melhor, Sim. ele vai produzir muito mais e vai atender melhor o cidadão. Sim. E aí eu virei Silene da Saúde. Tá, mas voltando em 22, aí você decidiu ser candidata distrital. Foi, aí eu fui chamada. Ó. Fui convidada, o João Cardoso me convidou, vamos pro Avante e tal. Eu não sabia nem o que era Avante. Eu nunca fui filiada em partido nenhum. Sério? Nunca. Eu só fui filiada na minha vida no Avante. Eu sou aquela mulher... tem outra coisa, eu sou uma pessoa extremamente estável. Sabe? Você não fica pulando de galho em galho, não? Não. Eu gosto da minha casa, os meus móveis, sou casada eu moro lá na Vicente Pires há 16 anos. Quando eu mudei para lá, fui trocando os móveis estão lá, eu não fico mudando. Você não mexe todos... Não. Dizem que... A psicologia diz que mulher que fica mudando de móvel direto é porque ela está insatisfeita no casamento. Meu Deus. Ainda bem que lá em casa tá tudo certinho. Então, Graças a Deus. Então, e homem é um tal de estar trocando de carro direto. Trocando de carro. Tá? Então, a gente é bem estável, eu sou bem estável nisso. Bom. E aí, já me perco, tá vendo? Vou falar os trem. Pois é, você tá falando da candidatura. Aí fui pro Avante. Fui pro Avante e aí chegou lá, né? Você sabe, você também é um ser político. A gente, quando vai para essa primeira relação, a gente é seduzida. Tanta coisa. Você vai ter estrutura, você vai ter equipe, você vai ter condição, nós vamos te dar recurso. Nossa. E a tolinha aqui, eu sempre fui de bastidor político. Mas eu já devia ter me lembrado que eu fui enganada com 13 anos de idade. Lá em Minas, eu fui participar de uma campanha do prefeito. A gente, né, menina novinha, a gente queria a bola e a rede de vôlei. E aí a gente panfletando na rua, o prefeito, pois você acredita que o infeliz ganhou e só deu a bola para nós? Não deu a rede? A rede é para reeleição. Então eu já tinha tomado um tombo de político lá naquela época e caí aqui também, igual uma pata. Até então eu não me aprofundava na questão de fundo eleitoral. A gente achava que essa máxima que as pessoas pensam na rua, que mulher tem cota, mulher tem dinheiro. Quem tem dinheiro do partido é candidata a deputada federal. Porque o que move o fundo partidário é a quantidade de deputados federais. Isso. Né? Então, eu fui para o Avante com 1 milhão de promessas. Resumo da ópera, fiz minha campanha com R$38 mil. E teve quantos votos? 4.570. Show de bola. Teve gente que gastou 300, 400, $500 mil e não teve isso. Não, isso deixa eu te contar. Eu sei que eu poderia ter tido mais votos, mas como eu te disse, a mamãe estava doente, a mamãe ficou na UTI. Eu fazia as visitas de dia, à noite estava na UTI com a mamãe. A mamãe faleceu dia 22 de agosto, a campanha começa oficialmente dia 16. Pois é. E era o dia do aniversário dela, começou oficialmente dia 16. Dia 22 de agosto, a mamãe faleceu. Dia 23 de agosto, enterramos a mamãe. E dia 24 de agosto eu estava na rua pedindo voto. Porque eu tinha prometido a ela que eu não ia desistir. Isso. Ela me fez prometer que eu não ia desistir. Isso. Mas você imagina, se coloca no meu lugar. E na minha casa, minha mãe sempre foi o pilar de tudo. E eu era meio que esse suporte dela. Mamãe morreu, papai já tinha falecido em 2019. Eu virei o suporte dos meus irmãos. Como eu te disse, tem um mais novo e 5 mais velho, mas eu sou o pilar da minha casa. Sabe? Eu falei alguma coisa, a água parou. Meus irmãos todos. E aí, você imagina a dificuldade que foi, mas eu falei, eu vou continuar. No dia da votação, a gente fez a votação, fiz algumas visitas, cheguei em casa e fui dormir. Eu não esperei o resultado. Não. Eu achava, Doni, que eu ia ter de 1.000 a 1.500 votos. E eu estava muito satisfeita se eu tivesse 1.500 votos. Doni, é difícil de mais votos, tu sabe disso. Voto é difícil. Gente, 1.500 votos é coisa demais. Eu me lembro de um deputado que disse assim para mim. Aí eu falei, mas só 4.570. Ele virou e falou, experimenta colocar 4.570 dando a volta num quarteirão para tu ver. Silene, é muita gente. Pensa que 4.570 pessoas, 4.570 amigos confiaram em você, saíram de casa para votar em você. Nossa. Cara, isso mexeu comigo de um jeito, porque eu vi a responsabilidade, entendeu? Sim. Dona, eu falo demais, se não parar aí... Eu estou vendo aqui. Silene, mas tá. Aí, você teve os 4.570 votos. Aí eu fiquei sabendo que você vai disputar novamente. Pelo Avante. Então, a Silene é candidata, pré-candidata a deputada distrital nessas eleições. Sim. Né?
E para irmos caminhando para o fim da nossa entrevista, qual é a luta que você está enfrentando hoje pelos servidores da saúde? A gente vê muita coisa, GAPs e tal, a gente vê seu nome para cima, para baixo. Qual é a luta que você está assim? Doni, a luta, primeiro que eu sou uma defensora de servidor natural. Certo. Natural, é algo natural, independe da questão política. Né? Independe da questão política. Eu estou pré-candidata porque eu acredito que eu farei a diferença no parlamento se nós chegarmos lá. Você não vai se vender? Não, de jeito nenhum. Você não vai trocar por cargos? Não. Eu falo isso porque, historicamente, a gente já viu muita gente ligada à saúde, à educação, chega lá na Câmara, esquece o discurso e fica batendo palma para governos e esquece a categoria. Doni, olha, eu sou pré-candidata. Se for da vontade de Deus que eu tenha essa legenda, eu quero que seja pela honra e glória dele. Amém. Um mandato. Amém. E não para mim. Dona, eu não preciso disso. Sim. Se você perguntar para mim, Silene, você tem vontade de ser deputada? Eu te digo na lata. Não. Eu não preciso disso, entende? Eu já sou uma pessoa... Eu já tenho tudo, Doni. Você está com a vida resolvida. Doni, eu tenho 2 filhos maravilhosos, eu tenho sobrinhos maravilhosos, eu tenho um marido que é companheiro, meus irmãos, minha família, Doni, eu tenho tudo. Tenho 3 cachorros que eu amo. Tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Mas eu acho que justamente porque Deus já me deu tanto que eu me sinto no dever de retribuir. Isso. De retribuir. Então, para mim, um mandato, estar no parlamento, é defender o seu João, a dona Maria, o seu José, aquela pessoa que não conhece ninguém. É defender aqueles servidores aposentados que foram roubados pelo INSS, pelo PicPay, pelo Master. Não, e é um detalhe assim, ó, é fato que eu sou conhecida pela minha luta em prol da valorização dos servidores. Isso. Mas eu deixo muito claro sempre, inclusive para eles, o escopo do meu trabalho é o paciente. Então, ter o servidor valorizado é um meio para entregar a melhor saúde. Mas o nosso objetivo é ter uma saúde digna. Isso. É que as pessoas tenham dignidade. Morrer, todo mundo vai, Doni. Sim. É fato. Mas por que aquele que pode ir para o DF está? Por que a vida dele vale mais do que aquele que vai para a UPA? Sabe, ele já não tem hotelaria. Tudo bem, a cama é ruim, o espaço é pequeno, mas que ele tenha a medicação dele para dor, que ele tenha o exame que ele precisa fazer, que ele tenha a possibilidade que ele tenha possibilidade de lutar pela vida dele. Isso. E aí eu digo para você, defendo o servidor? Defendo. Mas defendo o servidor que trabalha. Isso. Servidor correto, servidor picareta, servidor que trata mal o paciente, servidor que não honra o fato de ser agente público. Isso. Ele tem que ser punido. E não é só da saúde, não. É de qualquer área. Porque nós temos profissionais ruins em qualquer área. Agora, na saúde, gente, na saúde, ela é dolorida. Porque eu não conheço ninguém que vai para o hospital para passear. Quem vai para o hospital porque está sentindo dor. Sabe? Então, ela vai para ali em busca de um alívio. É como alguém que chega numa igreja. Ele vai em busca de um consolo, de um bálsamo. Sim. De um alívio. Sim. Já pensou, ele chega lá e toma uma patada do pastor, do padre, de alguém? Você está correta. É isso. É isso aí. Mas, Silene, é muito bom poder conhecer um pouco mais esse seu lado, entendeu? Esse lado de guerra a gente já conhece. Agora, esse lado de sorrir, de contar história, de brincar. E esse lado humano é muito bacana de ver. E para encerrarmos nossa entrevista, eu queria que você falasse agora, para quem está nos assistindo, qual é a sua mensagem para quem olha para a Silene? Qual é a sua mensagem? Gente, olha, a única coisa que eu posso oferecer a vocês é o meu trabalho, é a minha honestidade, é a minha vontade de servir, porque é algo que eu acredito de fato. Quando você me perguntou, Doni, as minhas bandeiras, nós precisamos aí lutar por concursos públicos, nomear os concursados. Nós temos tantas áreas aí com tanto déficit. Nós precisamos que o governo invista, sabe, em educação, porque a gente só vai poder, ao invés de presídio, a gente tinha que ter mais escolas, mais creches. As mães precisam trabalhar. Então, gente,
Quem fala com vocês é alguém como vocês, é alguém do povo como vocês. Eu sou uma pessoa do povo como vocês. Eu tive o privilégio de ter uma família, de ter acesso ao estudo, de ser uma servidora, mas eu sei que eu tendo uma oportunidade de ter a caneta na mão, de ter um local de fala, esse seu João, Dona Maria, seu José, aquele anônimo que não conhece ninguém, que não tem ninguém por ele, que nem sabe que tem direito, ele terá a voz, porque eu serei essa voz. É isso aí, vai mesmo. Gente, conhecendo o trabalho da Silene, a gente percebe facilmente que essas características são parte dela, são a essência dela. Ela não é um produto que foi criado por marqueteiro, não. Ela é isso. É uma pessoa sensível, uma pessoa que gosta da profissão, que respeita as pessoas, né? E eu desejo sucesso. Que Deus te abençoe nessa caminhada, que você seja eleita deputada distrital para brilhantar aquela casa lá, que é uma bagunça só, botar ordem e ser aquilo que você acaba de dizer, a voz de quem não tem vez. É isso, Doni. É isso aí. E quero agradecer a você e também te desejar boa sorte. Obrigado. Agradecer a parceria, que você é sempre um parceiro da saúde, sempre nos ajudou. Sempre tive a oportunidade do seu veículo ser usado em prol dos trabalhadores, dos servidores e dos usuários. Amém. Que Jesus também te abençoe na sua caminhada, amém. Que ela seja próspera e que nós tenhamos também o Doni Silva lá na Câmara Federal. Vamos brigar lá, você briga aqui, vamos brigar junto e defender. É isso aí. Quem precisa ser defendido, que é a população. Aí, Doni. É isso aí, Doni. É isso aí. Silene, muito obrigado. Gente, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau.